Irmãos e queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. No programa Organização e Método, estamos tratando do tema Educação na Era Digital. O primeiro foi sobre a infância e o consumo nesta era. E este é o segundo episódio e vamos tratar do tema Adolescência e Relacionamentos na Era Digital. Você tem adolescentes na sua casa? Conhece pessoas queridas que têm os adolescentes? Compartilhe este episódio. E comigo está a minha amiga Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. Também continuam conosco Denise, Carla. Paz do Senhor, meninas. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meninas. Uma alegria a gente continuar essa conversa tão importante. E o texto que nos acompanha, nós vamos ler juntos, se encontra em Efésios, capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós queremos conversar sobre os desafios da adolescência e da mediação das famílias. Nós sabemos que a adolescência é um tempo de transformação, de novas conexões, de ampliação das subjetividades, mas também é um tempo em que os laços com os amigos ganham força e muitas vezes os pais se sentem mais distantes. Mas é justamente neste momento que a conexão precisa ser mantida com sabedoria, com equilíbrio, como nos ensina Paulo na carta aos Efésios. Então, meninas, por que é tão desafiador assim manter o diálogo aberto com os adolescentes? O que você acha, Denise? Então, Késia, se a família vem construindo uma base, um relacionamento pautado no diálogo, então esse relacionamento na adolescência já não vai ser tão desafiador. Então nós precisamos pensar que o adolescente hoje foi criança um dia e que nós precisamos, como pais, como servos do Senhor, manter esse diálogo, manter essa comunhão, essa aproximação com o nosso filho desde a infância. Então, quando nós temos ali essa relação próxima com o nosso filho desde a infância, nós não vamos ter um adolescente desafiador. Vamos ter um adolescente desafiador porque é característico da idade, mas nós não vamos ter um problema nesse relacionamento com esse adolescente. Nós sabemos que os adolescentes passam por transformações hormonais, eles estão na busca da aceitação do grupo, eles querem se sentir incluídos. Então, no grupinho da escola, eles querem estar num grupinho, no outro. Eles estão buscando uma aceitação. E aí, muitas vezes, eles fazem coisas e tomam atitudes influenciados pela era digital, pelas telas, pelos vídeos, quer fazer o que o outro faz, quer ser popular, essa questão toda. Então, os pais que já vieram com os filhos desde a infância, trabalhando no diálogo, e principalmente na oração. Nós, como mães, sabemos como é importante a oração pelos nossos filhos. Com certeza teremos uma fase da adolescência mais tranquila, menos turbulenta, baseada no diálogo e na oração. Meninas, vocês sabem que para mim foi um desafio quando minha filha, especialmente, passou da infância para a adolescência. Porque acho que nós estávamos acostumados com a centralidade da família como referência principal. E aí começa agora a referência ser outra, os amigos, ser outras referências. A opinião que vale agora é do amigo tal, da amiga tal. E para mim, eu me lembro que um grande marco foi o dia que minha filha não quis mais usar arco. Eu falei, meu Deus, agora a infância acabou. Não quer mais a Barbie, não quer mais o arquinho. Então, eu acho que muitas vezes são os pais que não estão preparados para o tempo de mudança, porque continua sendo nosso filho, mas agora o tempo é outro. Então, são outras demandas, é um outro modo de pensar. E nós também precisamos estar atentos a este momento de mudança. O eixo muda. Então, acho que Denise traz uma questão muito importante que ele foi criança, ele estava conosco. Que desafio é esse? É o desafio do tempo de transformações. Mas ele permanece sendo um servo, filho amado, que está próximo dos pais, e essas são características que são muito importantes nós permanecermos mantendo, E aí, Késia, só complementando, é importante o pai ou a mãe estar próximo do filho, inclusive das redes sociais. Então, o que o meu filho está assistindo? Aquele acompanhamento
Que vídeo é esse que você está assistindo? Às vezes o pai meio que abandona, agora adolescente, ele tem autonomia, ele já consegue tomar ali algumas decisões e meio que fica de longe, fica à sombra do filho. Não é esse o tempo. O tempo é de continuar acompanhando. Eu falo por experiência de escola. A gente percebe que os pais acompanham muitos filhos no Fundamental 1. Até o 5º ano o pai está junto. Passou para o Fundamental 2, 6º ano o pai quase não acompanha, quase não vai mais à escola. Mas é uma fase que precisa do acompanhamento. Não é porque ele é adolescente que ele deixou de ser seu filho. E agora com a era digital, que é o nosso tema principal do episódio, como que isso tem influenciado o adolescente? Então a família precisa continuar acompanhando e estar próxima do adolescente. Acompanhar o que ele assiste, com quem que ele conversa, o que está influenciando esta criança, este adolescente. A esse respeito, meninas, recentemente nós vimos o lançamento de uma série chamada Adolescentes. E essa série, ela trouxe à tona exatamente os conflitos dessa fase da adolescência e a importância da escuta e da presença familiar. E um dos alertas é sobre como as famílias precisam manter o vínculo com os filhos adolescentes, mesmo em meio a essas distrações digitais. E esse lugar dentro da nossa casa, com a autoridade que vem do exemplo, do amor, da oração, como a Denise enfatizou, ele precisa ser preservado. Nós orarmos, acompanharmos e agirmos, nos posicionarmos como pais, porque mesmo em rotinas corridas, pequenos gestos como desligar o celular na hora da refeição, nós sempre temos falado isso, cantar louvor juntos, fazer a oração antes de dormir, ensina com simplicidade quais são os valores da nossa casa, os valores que o Senhor nos deu e que precisam ser mantidos. E nesse sentido, Carla, de que forma que a gente pode pensar? A tecnologia tem afetado o relacionamento dos adolescentes, tanto positivo quanto negativos, em casa, na igreja, na escola. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que os nossos filhos são herança do Senhor. Então, o Senhor nos deu uma nobre tarefa de cuidar dos nossos filhos. Então, à medida que eu não entendo a fase que meu filho está vivendo, ele acaba se afastando de mim. Isso é muito comum de acontecer. Então, a adolescência é uma fase muito bonita, porque nós estamos vendo os nossos filhos crescerem. Eles foram um dia crianças e hoje estão adolescentes. Hoje eles têm desejo de expressar as opiniões, eles querem aprender, eles querem novos desafios. E nós, como pais, nós precisamos estar preparados para esse momento. Porque se nós não formos amigos dos nossos filhos, eles vão procurar amizade na internet. E muitas vezes vão começar a frequentar lugares, a entrar em sites que não deviam, a começar a seguir como exemplo pessoas que não têm nenhum tipo de exemplo para dar para os nossos filhos. Então, nós temos que estar muito atentos a esse relacionamento. Os adolescentes precisam ser ouvidos. Eles precisam expressar muitas vezes as dores que estão passando. Eles precisam expressar as angústias. E como o nosso tempo está muito curtinho, né? Nós estamos vivendo um tempo profético, o tempo do breve, né? Dias abreviados. Então, com todo o nosso cuidado, mesmo com todo o nosso cuidado que nós temos com a nossa família, o nosso tempo está muito curto. Mas nós precisamos de um tempo de qualidade para conversar com os nossos filhos, para que eles vejam em nós amigos. Porque a educação, ela passa pelo exemplo. Então, o adolescente precisa olhar para sua mãe, para o seu pai e desejar ser igual. Meu pai é um exemplo para mim. Eu quero ser isso. Eu quero ser assim como minha mãe. Então, esse relacionamento precisa ser construído. Nós não podemos nos afastar dos nossos filhos. Muito bacana, né? Quando você fala, os adolescentes precisam desejar ter a família como exemplo. Do mesmo modo que os adolescentes precisam também desejar ter Cristo como exemplo. Exatamente. Acho que até a infância nós somos levados a amar a igreja, os amigos, né? A estar presente naquele ambiente. Mas a partir da adolescência é um tempo de
como Carla muito bem colocou, de decisão, de expressar o que a gente pensa, de expressar o que a gente sente, de fazer uma conexão maior com algumas pessoas do que com outras, e de ensinar que assim como nós não buscamos os nossos pais apenas quando a gente precisa, porque eles fazem parte do nosso convívio, nós também não buscamos o Senhor apenas quando a gente precisa, porque nós temos um relacionamento com o Senhor, um relacionamento diário, um relacionamento de amor, um relacionamento de conhecimento, de intimidade, né? É muito bom ensinar os nossos filhos a importância deles terem intimidade com o Senhor todos os dias. Então, sobre esse tempo de conexão, de relação efetiva com os nossos filhos, eu acho que Carla aqui nos traz um alerta a respeito de perceber sinais que estão no olhar, nas expressões, no silêncio, ou seja, naquilo que é dito e naquilo que não está dito. E uma das demandas que tem chegado para nós lá no Instagram do Organização e Método é de como lidar com problemas de relacionamento dos adolescentes com os colegas, nas escolas, nas atividades esportivas, na igreja, em diferentes espaços, né? E uma das questões é que os adolescentes da nossa igreja, especialmente, que não estão expostos a tudo que circula na mídia, nos palcos, né, nas rádios, eles são zombados pelos colegas quando eles desconhecem esses elementos, né? Isso causa um desconforto, uma insegurança. Então, é importante a gente conversar também com eles sobre a autoestima, o pertencimento por meio da fé. Então, essas questões de relacionamento, né, também afetam muito a vida dos adolescentes. E a gente queria, Denise, conversar um pouquinho sobre como perceber, como os pais podem perceber sinais que os filhos estão vivendo esses e outros desafios quanto aos relacionamentos. E como as famílias podem ajudar os filhos também a serem fortes emocionalmente, a lidarem com o seu posicionamento, com rejeições, com o bullying, né? E também se a igreja pode ajudar, pode contribuir. O que você acha? Então, trazendo, né, um pouco da minha prática de escola, a gente percebe nitidamente quando uma criança está passando por uma situação de bullying, né, como foi citado aí. A criança, ela muda o seu comportamento. Então, por exemplo, a criança que ela é tímida, vamos colocar, ela passa a ficar mais introvertida, ela passa a chorar mais. Às vezes ela tem reações agressivas, explosivas. Então a criança, o adolescente no caso, né, que a gente está focando no adolescente, ele muda o seu temperamento. Então ele passa a agir de uma forma totalmente contrária àquela natureza que ele tinha. Por quê? Porque ele está demonstrando alguma coisa que ele não está verbalizando. Então ele não tem às vezes a coragem para contar, às vezes ele não conversa, fica com aquilo guardado porque é um sofrimento para ele. Então ele está com vergonha, ele está angustiado, ele está envergonhado, está triste. Então ele guarda aquilo para ele e ele reage de forma inesperada. Então às vezes ele dá uma resposta grosseira para os pais. Então como que o pai vai perceber? O seu filho mudou o comportamento. Então ele está ficando muito preso no quarto, ele não está conversando com a família vem para reunir, ele se isola, ele chora sem motivo aparente, ele na escola passa a ser às vezes mais impulsivo, às vezes ele começa a responder professor, e aí você começa a perguntar, meu Deus, mas por que meu filho está assim? O que está acontecendo na escola? Então o adolescente, ele dá sinais de que ele está passando por uma fase ruim, por uma situação desconfortável, com uma mudança de comportamento. Daí a gente volta na questão do diálogo, então da conexão com a família. Quando a família está conectada com esse adolescente, ela percebe claramente que a criança, aquele adolescente, está vivendo uma situação desconfortável. E eu acho muito interessante também que a gente percebe logo o uso da blusa de frio. O adolescente que está usando aquela blusa de frio diariamente com capuz, tá o calor que for, ele não tira aquela blusa de frio de jeito nenhum. É um sinal. Tem alguma coisa aí que está desajustada com esse adolescente. Então, assim, eu falo porque é clássico na escola, você vê um ou outro andando ali, ó, aquele calor naquele recreio, os meninos tudo suado, ele tá com aquela blusa de frio. Ali, ó, ele tá de alguma forma demonstrando que alguma coisa não tá legal para ele. E isso
Claro que há exceções, tá, irmãos? Estou falando que todos que usam blusa de frio têm problemas Mas é com uma bullying, característica não. já de gerações, né? De um Exatamente. desejo de se esconder. Exatamente. Então não é uma regra, há exceções. Mas é um sinal de que tem alguma coisa desajustada. Então como que a família pode ajudar? Vindo para o diálogo. Então chama esse adolescente, meu filho, vamos conversar, o que está acontecendo? Se a família não percebe que isso é um sinal de ajuda e vem com autoritarismo, a mãe chega brigando, tira essa blusa, por que você está respondendo? A escola reclamou. Vem com uma forma muito agressiva, esse adolescente ele vai recuar, ele não vai se abrir, porque ele não vai se sentir confortável. Então a família precisa criar um ambiente acolhedor, precisa ouvir esse adolescente, mesmo que lá no fundo você depois vá fazer alguma coisa, vai trazer uma conversa de acerto, de ajuste. Mas naquele momento você tem que oportunizar para o adolescente uma conversa. Que se você não acolher o seu filho, como a Carla colocou, outras pessoas estarão prontas para acolher. Então a família precisa acolher e escutar. E aí vocês colocaram também a igreja, oração. Então chama aquela professora de classe que você tem mais intimidade, a mãe agora já está sabendo da situação. Chama essa professora, compartilha com ela. Irmã, me ajuda em oração. Meu filho está vivendo isso. Às vezes um diácono da sua igreja, às vezes até o pastor. Vamos nos unir em oração para ajudar esse adolescente a vencer essa situação que ele tem vivido. Carla, nessa demanda dos adolescentes, né? A Denise termina falando dessa ajuda que nós podemos dar como professoras da Escola Bíblica Dominical também. Você tem alguma orientação para as professoras, para as mães, para essa conversa aberta? É muito importante que a professora de escola bíblica ela estimule as crianças, os adolescentes, os jovens, toda a faixa etária, né? A saber que eles precisam ter uma identidade cristã. Eu preciso me reconhecer como servo do Senhor e preciso muito me posicionar para que as pessoas me reconheçam. E eu preciso ter orgulho disso. Isso só vai crescer à medida que você vai tendo intimidade com o Senhor. Mas a intimidade ela é conquistada a cada dia. Ela precisa de oração, precisa de busca e precisa de confiança. Então a professora da escola bíblica ela tem uma tarefa muito nobre. Ela precisa conhecer muito a Bíblia, porque a Bíblia é um manual de comportamento. Ela ensina exatamente como nós devemos reagir nessa caminhada rumo à eternidade. E quanto mais os nossos filhos entenderem o valor de ser um servo do Senhor, mais eles vão estar preparados para enfrentar todos esses desafios do mundo. Eu costumo dizer que a cada fase nós nascemos também uma nova mãe. Né? Para quem é mãe de primeira viagem ou mãe de filho único, ser mãe na infância, nós temos determinadas demandas. Como a Késia falou, quando para de usar o laço, está na adolescência, as nossas demandas já são outras. E nós também vamos nos constituindo, né, nessas diferenças, nesses acompanhamentos. Mas a importância, sobretudo na adolescência, do diálogo, sim, ela é fundamental. Quando Denise chama a atenção da blusa de moletom, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes até as nossas adolescentes, eles cometem atos contra si próprios, que nós precisamos estar alertas a todo tempo. Às vezes é verdade, às vezes a gente chega cansado em casa, não é? E parece que a hora que a gente quer deitar, que coloca eles para dormir, que faz a oração, parece que vem tudo na mente deles e eles querem ali externalizar, querem conversar naquele momento. Então, mesmo que nós estejamos cansadas, mas esse é o momento de cuidar da herança que o Senhor nos deu. Este é um tempo de ouvir os nossos adolescentes para podermos orientá-los. E nós, meninas, já vamos aqui para o nosso encerramento. Passa rápido, não é? Porque a conversa é muito boa, então por isso ela vai passando muito rápido, mas nós agradecemos muitíssimo a presença de vocês nessa conversa tão de desafios das famílias, né, Késia, nesse tempo da adolescência, mas como vocês ressaltaram, é um tempo que se nós vemos conversando, dialogando desde a infância, a gente vai conseguindo ter uma adolescência mais tranquila, quebrando estereótipos que são colocados para eles e estarmos do lado como melhor amigo, ensinando os nossos filhos a terem uma experiência individual com o Senhor. Eu acho que é no início da adolescência,
A gente precisa reforçar isso a cada conversa. É a nossa experiência individual com o Senhor que nos firma na presença do Senhor. Ensiná-los a orar, ensiná-los a consultar a palavra. É assim que nós vamos vencendo os desafios nesse tempo. Então, acompanhe a programação do Grupo Organização e Método aqui no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, na TV ICM, no Instagram. Coloque lá suas questões, quais são as dúvidas, as vivências que têm acontecido dentro da sua casa, para que nós possamos ter convidados especiais que possam nos ajudar e nos orientar para que as nossas famílias estejam fortalecidas no Senhor a cada dia. E nós oramos para que o Senhor abençoe a nossa casa, fortaleça os nossos vínculos familiares e renove as forças para educarmos com fé, com amor, com sabedoria, com discernimento e com a ação exata no tempo oportuno. Assim nós te esperamos no próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.